A graça e a paz, meus amados irmãos, muito bom estarmos mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, para juntos buscarmos a direção, a presença, a instrução de Deus na sua palavra. Muito bem, hoje, dia 19 de agosto de 2020, nós vamos dar início a mais um estudo bíblico aqui da nossa querida Igreja Presbiteriana de Peruíbe. E vamos fazer isso com uma palavra de oração. E nesse sentido, peço que você curve a sua fronte, feche os seus olhos comigo e vamos pedir a bênção do Senhor neste estudo, nas nossas mentes, nos nossos corações. Oremos. Senhor, dá-nos agora um coração voltado a Ti, de uma maneira muito especial, de uma maneira sedenta, ó Deus, a entender um pouco mais da Tua revelação, da Tua palavra. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada alma, cada necessidade, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, venha instruir as nossas mentes, ó Deus, através da Tua revelação, para que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento da verdade, no conhecimento da Tua vontade, mas também crescermos na graça, crescermos, ó Deus, na nossa fé, na nossa dedicação e no nosso compromisso. Portanto, abençoe este momento gostoso de edificação, de estudo da Tua palavra, para que saímos daqui mais enriquecidos e também mais próximos de Ti. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, orando em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor bendito. Amém. Muito bem. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor? Depois nós vamos cantar um louvor. Abra aqui comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do primeiro versículo ao versículo 5 apenas. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Eu peço à nossa irmã Marcela, por favor, Marcela, você pode conduzir a leitura, por gentileza? Sim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, te sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Muito bem. Obrigado, Marcela, pela leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa para transformar corações, para moldar a nossa vida segundo a vontade do Senhor. E a palavra deve ser pregada, e Paulo aqui ele clama aos seus irmãos para que eles preguem a palavra, para que eles insistam na evangelização, na instrução com a palavra de Deus. Mas eu gostaria de destacar aqui que neste texto, Paulo também recomenda a Timóteo, chama Timóteo à sobriedade. No versículo 5 diz assim, tu, porém, está aqui falando Paulo a Timóteo, ele diz, tu, porém, sê sóbrio. E, meus irmãos, quando nós não conhecemos a palavra, a ignorância com relação à vontade e à verdade de Deus conduz a enganos, conduz, como Paulo diz aqui, a fábulas. Nós vivemos dias difíceis, e eu não me refiro aqui apenas à pandemia, eu me refiro no arraial evangélico, eu me refiro na liderança de muitas igrejas. Acabamos de ver agora há pouco aquele vídeo que a gente até chega a dar risada, mas de fato ele é muito triste. Por um lado ele é pedagógico para nos
auxiliar, para nos advertir as fábulas, com relação às fábulas que Paulo fala aqui. Versículo 4 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas, por outro lado, é muito triste. Muito triste porque nós vivemos tempos, como lhes disse, difíceis, onde homens não suportam mais ouvir a verdade de Deus, pregar o evangelho bendito de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz aqui, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Meus irmãos, infelizmente nós vivemos em muitos daqueles que se dizem líderes, vemos essas pessoas pelos seus frutos, pelos seus atos, vemos que eles estão entregues à doutrina do próprio ventre, à doutrina da cobiça. E que nós possamos, como Paulo diz aqui e recomenda a Timóteo, que nós possamos ser sóbrios, suportando as aflições e fazendo o trabalho de um bom evangelista e cumprindo, sim, o ministério da verdade, cumprindo o ministério da palavra de Deus, ministério este que nós todos fomos vocacionados, pois somos embaixadores de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza à pregação e à sobriedade com relação às coisas de Deus. Muito bem, nós vamos louvar ao Senhor. Por favor, Fábio, nos assista aqui, nos ajude neste momento agradável de adoração. Um cântico bem antigo, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Amém. Que de fato nós possamos adorar ao Senhor todo o tempo, que a nossa vida seja um culto sincero, um culto agradável ao nosso Pai Celestial. Meus irmãos, vamos orar nesse instante. Nós precisamos interceder de um modo especial pela vida da Márcia, que está em grande expectativa. Hoje, como muitos de vocês já sabem, hoje ela terá aquela audiência lá na Austrália. Não se sabe se hoje será totalmente decidido, muito provavelmente não, mas certamente será dado um passo importante naquele pleito, naquela dificuldade que ela vem enfrentando com relação aos seus netinhos. E vamos orar também pela nossa querida irmã Terezinha, que tem dado passos de melhora, mas que inspira muitos cuidados, e vamos rogar ao Senhor que a livre definitivamente deste mal e que a sua cura seja de fato motivo de alegria para os seus familiares, para nós, mas principalmente para a glória do Senhor. Também vamos orar aqui pela nossa querida Verinha, que está aqui conosco hoje. A Vera tem um exame, até peço o Ciro que se eu falar errado aqui, ele me corrija. Pelo menos está pré-agendado para o dia 28, Ciro, é isso mesmo? Não, dia 26 de junho. Dia 28. Dia 28. Dia 28, às 8h30 da manhã. Está marcado, né? É isso mesmo. Isso, dia 28. Então, a Vera, graças a Deus, né, já está liberada clinicamente pelos médicos para fazer esse exame. Nós louvamos a Deus por isso. E está marcado aí dia 28. Vamos interceder para que Deus não apenas acalme o seu coraçãozinho, mas, sobretudo, além de dirigir todos os passos, que seja muito bem sucedido e que ela se sinta amparada, confortada com a presença de Deus. Vamos orar? Então, recordando, Márcia, Terezinha e a nossa irmã Vera, tá ok? Eu peço, então, por favor, que o nosso presbítero Fábio, nos conduza essa oração, tomando nota aqui também de louvor, né? Uma nota de louvor posso até afirmar, imagino eu, pela cura, pelo livramento total de Deus na vida da nossa querida Seide aí, que já está bem melhor, né, Seide? Dá um positivo aí para mim. É isso aí? Graças a Deus, né? Um livramento, grande livramento, que hoje nós poderíamos estar aí chorando as dificuldades, as implicações daquele incidente que ela sofreu. Por favor, Fábio, agradeça também pela melhora da nossa irmã Seide. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos clamar a Ti, podemos nos achegar, Senhor, em oração, buscando, Senhor, derramar diante de Ti, Senhor, as nossas petições, ó Pai. Primeiramente, queremos, ó Pai, orar pela vida da Márcia, ó Pai. Nós sabemos a luta que tua serva vem passando, as dificuldades, com todo o ocorrido, ó Pai. E hoje ela tem uma etapa importante, ó Pai. Né? A audiência, que seja, Senhor, conduzida por Ti, Senhor. Que seja feito, acima de tudo, a Tua vontade, ó Pai. Calme o coração da tua serva, dê tranquilidade, dê conforto, ó Pai, que ela descanse em Ti, Senhor, pelo Teu cuidado na vida dela e da sua família, ó Pai. Abençoa também de igual modo a vida da Terezinha, ó Pai, que vem se recuperando a cada dia, Senhor, dessa enfermidade, ó Pai. Cuida, Senhor, da vida dela, dá tranquilidade, dá segurança, ó Pai, dá alegria, Senhor, para que ela possa, Senhor, entender que Tu estás no controle a cada momento naquele hospital, Senhor, guardando a vida dela, Senhor. Abençoa de igual modo a vida do seu Nelson, Pai, que Teu servo possa também sentir que Tu está cuidando, Senhor, da vida de sua esposa, ó Pai, que ele possa ver nisso, Senhor, motivo grande de louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Abençoa também a vida da Vera, ó Pai, que Tu
estejas guardando. Primeiramente agradecemos, ó Pai, o cuidado que tu tem tido com a vida dela, com a vida do Ciro, ó Pai, durante todos esses meses, ó Pai. E agora, Senhor, que ela está liberada, Senhor, para fazer o exame, conduza, Senhor, da melhor forma possível. Acalme o seu coração, dê paz, dê tranquilidade, Senhor. Que corra tudo tranquilamente debaixo do teu cuidado, Senhor. Queremos te louvar, ó Pai, pela vida da Seide, ó Pai, pelo livramento que tu deste à tua serva e que hoje podemos ver ela aqui, Senhor, e louvando o teu nome, sem nenhum problema, ó Pai, porque tu guardaste ela, Senhor. Dê, Senhor, tranquilidade, dê paz, dê sabedoria, Senhor, nesses momentos, ó Pai, que com a casa cheia, nós sabemos como a tua serva está atribulada, Senhor, mas dê paz, dê tranquilidade, sabedoria na vida dela e do Abisai, ó Pai. E queremos te pedir também, agradecer ao Pai pela alta do filho da Vera também, que ocorreu, que tu estejas guardando aquela criancinha, Senhor, naquele hospital, Pai. Nós te louvamos também por isso. E te pedimos, ó Pai, que tu conduzas cada momento deste culto e que agora possamos, Senhor, refletir na tua palavra, refletir no teu estudo, ó Pai, e colocarmos em prática, Senhor, nas nossas vidas para cada dia sermos melhores seguidores teus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom orarmos juntos, né? Muito bom orar, interceder pela igreja, pelos nossos queridos irmãos. Amados, nós já lemos a Bíblia, já louvamos a Deus com uma canção, já intercedemos, agora nós vamos ao momento de instrução da palavra de Deus. E nesse sentido, nós vamos retomar aqui o estudo acerca da Aliança da Graça. Permitam-me aqui fazer uma singela recordação da última aula. Na última aula, nós verificamos aqui acerca das promessas e as exigências da Aliança da Graça. Com relação às promessas da Aliança da Graça, nós destacamos aqui que o coração da promessa desta aliança, coração da aliança, digamos assim, é o próprio Deus se doando ao seu povo. Deus disse a Abraão o coração da promessa quando ele expressou ao pai da fé, dizendo: eu serei o teu Deus e da tua descendência. Esse é o coração da promessa da aliança da graça. E, a partir disso, nós podemos, verificamos na última aula, que no coração da promessa se inclui todas as outras implicações ou todas as outras promessas embutidas, incutidas no coração da promessa. Destacamos nesse sentido a promessa de bênçãos temporais que serviram na história do Israel antigo, no Antigo Testamento, serviram muitas vezes para simbolizar as bênçãos de ordem espirituais. Também verificamos a promessa de justificação, a promessa de perdão de pecados, a promessa de adoção de filhos, a promessa do direito à vida eterna. Também destacamos a promessa do Espírito Santo que aplica a obra da redenção e de todas as bênçãos da salvação no coração do crente. Também verificamos um pouco sobre a promessa da glorificação final, isto na vida eterna. Com relação às exigências da Aliança da Graça, destacamos que é verdade que a Aliança da Graça na Aliança da Graça não há nenhuma exigência de caráter meritório, como fora no caso da Aliança das Obras. Na Aliança da Graça, primeiro, o homem nada merece por satisfazer as exigências de Deus. E segundo, tudo que é exigido na Aliança da Graça é providenciado nas promessas de Deus. Isso nós vamos destacar um pouquinho na aula de hoje. Então, contudo, é perfeitamente correto falar em exigências da Aliança da Graça, ainda que o homem nada pode fazer para satisfazer
essas exigências. Então, em que sentido nós podemos falar em exigências da aliança da graça? Há duas coisas aqui que Deus requer daqueles que entram em relação pactual, daqueles que entram na aliança da graça. Primeiro, que aceitem pela fé a aliança e as promessas decorrentes dela, vivendo assim pela fé nas promessas de Deus. E segundo, segundo ponto aqui, é que aqueles que estão na aliança se consagrem pelo Espírito Santo, se consagrem a Deus e vivam em obediência. Este é o substrato, digamos assim, da aula passada. Agora vamos para a aula de hoje, ainda dando sequência no estudo sobre a aliança da graça. Quero dividir com vocês hoje sobre as características da aliança da graça. Vamos falar aqui de 7 características da aliança da graça ou do pacto da graça. Primeira delas, primeira característica, ela é, como não poderia deixar de ser, como não poderia ser diferente, ela é uma aliança graciosa. E ela é graciosa, primeiro, e saboreiem isso, saboreiem não apenas na mente, mas no coração. Ela é uma aliança graciosa, primeiro, porque nela Deus permite que um fiador satisfaça as nossas obrigações. Isso é graça. As nossas obrigações foram satisfeitas por um fiador, Jesus. Ela é graciosa, segundo, porque o próprio Deus oferece a fiança em quem? No seu Filho. Então é graça sobre graça. Deus permitiu um fiador, Deus providenciou um fiador, Jesus. Terceiro, ela é graciosa porque o Filho voluntariamente satisfez aqui no caso, as exigências da aliança em nosso lugar. Quarto, ela é graciosa porque o Espírito Santo habilita o homem a viver em conformidade com as suas responsabilidades pactuais, graça sobre graça. Por isso que ela é a aliança da graça, meus amados irmãos, porque Deus permite um fiador cumprir as obrigações em nosso lugar. Segundo, o próprio Deus providencia, oferece, digamos assim, a fiança na pessoa do seu filho. Terceiro, o filho voluntariamente faz isso. Quarto, o Espírito Santo habilita o crente a viver em conformidade com as relações, ou em conformidade com as suas responsabilidades com a aliança, suas responsabilidades pactuais. Então, essa é uma característica notável, uma característica que nós devemos meditar em cada um desses pontos. Mas agora, como eu vou fazer uso aqui de alguns textos bíblicos, eu prefiro, tentando assim ganhar um pouco mais, não sei se de didática, mas um pouco mais de clareza, digamos assim, vou espelhar aqui para vocês a tela, exatamente com essa intenção de ajudá-los a um melhor entendimento. Então, vamos lá, entrou a tela aí? Faz um sinalzinho para mim, entrou, né? Então tá bom. Vamos aqui à segunda característica. Olha lá, segunda característica. Vamos escolher aqui o azulzinho. Segunda característica. Escolher aqui. Tá lá. A primeira, lembrando então, é uma aliança graciosa. Destaquei aqui quatro razões para, de fato, demonstrar que ela é graciosa. Segunda razão, é uma aliança trinitária. Então, o Deus triuno age na aliança da graça. A aliança da graça, primeiro,
tem origem no amor eletivo do Pai. Temos aqui a figura do Deus Pai. Segundo, a aliança... Opa, cliquei errado aqui. Segundo, a aliança da graça encontra-se seu fundamento legal no Filho, na fiança do Filho. Então temos a pessoa do Pai e do Filho. E a aliança da graça é realizada no pecador somente através do Espírito Santo. Então, vejam, é uma aliança em que a Trindade está totalmente envolvida. Olha que coisa maravilhosa este versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde nós identificamos aqui a Trindade. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, figura do Pai, em santificação do Espírito, figura do Filho, do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A pessoa aqui, a figura do Filho, Pai, Espírito e Filho aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E o destaque aqui que eu dou é a palavrinha eleitos. Por quê? Porque os eleitos, de fato, foram com eles que a aliança da graça fora instituída por Deus. Então vamos à terceira característica. É uma aliança, a aliança da graça, ela é uma aliança eterna e inquebrável. Eterna e inquebrável. Por ser eterna, está lá, a aliança durará eternamente. Vamos a alguns textos bíblicos, pelo menos 2 aqui para o nosso entendimento? Veja lá, Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Aqui é um texto clássico que Deus anuncia, estabelece, na verdade, a aliança com Abraão. Olha só Hebreus, diz lá Hebreus 13:20, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então a aliança, ela é eterna, a aliança durará para sempre. Ela é, digamos assim, ela não pode ser anulada jamais. Então, isso nos leva à conclusão de que, por ser eterna, está aqui no item B, ela é inviolável. Vamos ver, aqui Hebreus capítulo 6 diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, lembrando que a promessa é o coração da aliança, tá? Promessa aqui que eu estou grifando, é o coração da aliança da graça. Então vamos de novo. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, os herdeiros aqui poderia ser entendido, o povo da aliança, tá? Aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, veja aqui que interessante. Nós estamos falando sobre afirmando aqui a aliança como inviolável. E ela é inviolável por duas razões. Primeiro, Deus afirma que a sua aliança é inviolável ao dizer da imutabilidade do seu propósito. Se você perceber, irmãos, vamos lá devagar aqui. Se vocês perceberem, a palavra propósito aplicada aqui neste versículo, ela substitui a palavra aliança. Querem ver? Vamos fazer a leitura nesse sentido. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da aliança. O coração da aliança é a promessa, tá? Então Deus quis mostrar com firmeza, mais claramente, mais firmemente ao povo da aliança, né?
ou seja, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade da própria aliança. Propósito aqui entra quase que, neste caso, quase que um sinônimo, neste caso, evidentemente, de aliança. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus afirma que a sua aliança é inviolável ao dizer acerca da imutabilidade da própria aliança, da imutabilidade do seu propósito. E ele afirma também, né? Deus afirma que a sua aliança é inviolável ao dizer se interpôs com juramento. Então nós estamos aqui afirmando que a aliança é inviolável e podemos resumir da seguinte maneira: ela é inviolável por dois ou duas coisas, está aqui, ó, de novo, né? Duas coisas, vamos pintar aqui, e vai sair errado. Ixi, mas tudo bem, duas coisas imutáveis. Eu pergunto para vocês, quais são essas duas coisas imutáveis? Exatamente o quê? Exatamente o quê? A imutabilidade do propósito e o juramento. Tá? Então, quais são as coisas imutáveis? A aliança é imutável e foi interposto por parte de Deus um juramento. Então, percebam a inviolabilidade da aliança. Então, Deus permanece fiel sempre à sua aliança e Deus a levará à plena realização. É Deus quem conduz à plena realização. Mas isto, por outro lado, não significa que o homem nunca romperá a relação pactual. O homem rompe através da desobediência. Neste sentido, podemos usar a palavra quebra. Neste sentido, podemos usar a palavra rompe, tá? Mas ele jamais poderá anular a aliança. Quarta característica. É uma aliança particular e não universal. Olha só, isso significa, primeiro, que a essência da aliança, qual que é a essência? Eu serei teu Deus e da tua descendência. Será realizada somente com quem? Com o povo de Deus, os eleitos. Então, nesse sentido, ela é particular. Segundo, que a relação de amizade com Deus, amizade e vida com Deus, será realizada somente com quem? Com os eleitos. E terceiro, que a vida de comunhão e amizade com Deus será desfrutada somente por quem? Pelos eleitos. Então, nesse sentido, a aliança ela é particular. Agora, eu preciso introduzir aqui uma observação. E ela está aqui, ó. Há um sentido em que podemos chamar a aliança de universal. Mas, pastor, você acabou de falar que ela é particular? Se não, vejamos. Em que aspecto ela é universal? Está registrado aqui, ó. A dispensação neotestamentária, isto é, a dispensação do Novo Testamento. Então, a dispensação neotestamentária da aliança pode ser universal, pode ser chamada universal. Em que sentido? No sentido em que, por meio da dispensação neotestamentária, a aliança se estendeu a todas as nações e não mais limitada aos judeus, como era na dispensação do Antigo Testamento. Mas ainda assim, ainda que neste aspecto ela pode ser e ocupar um caráter universal, ainda assim, ainda sendo estendida a todas as nações, ela se aplica, ela é particular aos eleitos. Então, é mais uma característica. Tá? Então, nós já verificamos aqui sobre o fato da aliança ser graciosa, vou até voltar aqui, ela é uma aliança graciosa. Segundo lugar, é uma aliança trinitária. Terceiro, é uma aliança eterna e inquebrável. E quarto lugar, é uma aliança particular e universal. Quinto, são 7, tá? Quinto, a aliança é essencialmente a mesma em todas as dispensações, embora mude sua administração. Isso é muito curioso, isso é muito importante ter, de fato, este
discernimento. Então vamos lá. A promessa essencial da aliança, ela é a mesma em todas as épocas. Ela é a mesma desde o Éden, digamos assim. Ela é a mesma no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vejam só, lá em Gênesis 17, 7, novamente, Deus disse a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então aqui esta é a essência da aliança, é o coração da promessa. Quando a gente vai para Jeremias, um tempo diferenciado de, evidentemente, Abraão, o que está lá? Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Será que mudou? Será que mudou? Veja só. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em outras palavras, está dito aqui, a promessa essencial da aliança é a mesma em todas as épocas. Eu peguei 2 textos aqui para exemplificar, mas existem vários textos do Antigo Testamento, no Pentateuco, nos profetas, nos Salmos e também nos escritos apostólicos, nos evangelhos, ou seja, no Novo Testamento, a essência, a promessa essencial da aliança, ela é a mesma. O coração é Deus ser o Deus do seu povo. Nós estamos tratando aqui, a aliança é essencialmente a mesma em todas as dispensações, correto? Embora ela mude a sua administração. Por isso que eu disse, no tempo de Abraão tinha uma administração, no tempo de Jeremias já estava em outro estágio. Nós não vamos adentrar nestes detalhes por hora, né? Vamos aqui a mais... Opa, deixa eu mudar a cor aqui de novo. A nossa cor aqui. Item B aqui, de destaque. Destacando em segundo lugar. O evangelho também é o mesmo em ambos os testamentos. Irmãos, como que os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos? Foram salvos da mesma forma que nós. Pela graça, mediante a fé e em Cristo. É verdade que a administração da aliança, ela é diferente, mas a instrumentalidade e a própria graça de Deus e o próprio mediador, o próprio substituto é o mesmo. Então, a gente pega isso lá no Éden, está escrito lá em Gênesis 3,15. Texto conhecido como proto-evangelho, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este quem? O descendente da mulher, né? Te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui estava sendo profetizado, revela então que Jesus derrotou Satanás, como de fato derrotou na cruz. E não obstante Satanás ter feito muitos males a Jesus e ao povo da aliança, como tem feito nesse sentido até hoje. Mas nós temos aqui a pregação do evangelho, Jesus Cristo vencendo por nós. Agora vamos para o Novo Testamento, uma nova administração. Pega esse texto de Gálatas, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha como que Paulo tem essa leitura, essa teologia bíblica afinada aqui com que nós estamos falando. Na verdade, essa frase não ficou legal, né? Nós que estamos aqui afinados com a teologia de Paulo. Vamos lá, Gálatas diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Então, o Evangelho já fora pregado a Abraão. O Evangelho não é coisa do Novo Testamento. Ele fora anunciado no Éden, Gênesis 3,15. Então, daí dizer que o Evangelho é o mesmo em ambos os
testamentos, sob, é verdade, uma administração, a aliança em uma administração diferente. Então, nós verificamos aqui, a promessa essencial da aliança é a mesma, ou o evangelho é o mesmo. Terceiro ponto aqui, a maneira que Abraão acolheu a promessa da aliança é diferente da nossa? Não. É também a maneira pela qual os crentes do Novo Testamento a obtêm. O quê? A promessa. Sempre foi pela fé. Então vamos lá, Romanos 4,13, o que diz lá? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Essa foi a maneira com que Abraão acolheu a promessa da aliança. E nós? Vamos ainda em Romanos, no próprio texto, no próprio capítulo 4, diz lá: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, igualmente, ele está querendo dizer aqui, igual ao caso de Abraão, a saber, a nós que cremos, parafraseando, a nós que temos fé naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Então, a maneira... errei a cor aqui. A maneira que Abraão acolheu a promessa da aliança é a mesma maneira que os crentes. Qual a maneira? Fé, pela fé. Percebam então que a aliança é a mesma, o que muda é apenas o nível de desenvolvimento, a fase da aliança. Mais um exemplo aqui. O mediador é o mesmo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por isso que o autor aos Hebreus, Lucas, ele diz, lá no capítulo 4, versículo 12 de Atos, e não há salvação em nenhum outro nome. Isso desde o Antigo Testamento. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Então, meus irmãos, na administração neotestamentária da aliança, ou seja, na administração dos nossos dias, na administração da aliança nos nossos dias, não vigora basicamente o quê? Para estar, então, configurada uma administração diferente. Não vigora a lei cerimonial. Isso é verdade. Então, não está mais debaixo desta administração da lei cerimonial. E também não está mais debaixo da limitação de Israel como nação. Hoje, a aliança, ela se estende a todas as nações. Isso configura uma administração diferente, só que da mesma aliança, tá bom? Muito bem. Vou voltar à tela aqui. Eu vou me sentir mais confortável para desenvolver os itens 6 e 7 falando com vocês. Vamos lá. Voltando aqui, daí a gente encerra. Então, vamos lá. Com relação ao item 6, estamos estudando as características da Aliança da Graça. Sexto ponto aqui, ou sexta característica. A aliança é tanto condicional como incondicional. A aliança é condicional em dois aspectos, amados. Ela é condicional sob a fiança de Cristo, então está condicionada aos méritos, à garantia de Cristo, e ela está condicionada também, em outras palavras, deixa eu melhorar a expressão aqui, a entrada do pecador na aliança é condicionada também, só que é condicionada pela fé. Então, nesse sentido, a aliança é condicional, nesses dois sentidos. Está debaixo da fiança de Cristo e a entrada do pecador na aliança é pela fé. Agora, em outro sentido, a aliança ela é incondicional, pois não há, meus amados, esse é o ponto, não há condição alguma na aliança que possa ser considerada
meritória da parte do homem. Nesse sentido, ela é incondicional. O mérito é total de Jesus Cristo. Então, o pecador, ele é convocado a... Preste atenção nessa sentença que eu vou lhes dizer. Isso aqui é teologia reformada pura. Conceitos, ditames da teologia reformada sustentam essa frase. Prestem só atenção. O pecador é convocado a arrepender-se e crer, mas a sua fé e o seu arrependimento não fazem jus de modo algum às bênçãos da aliança. Vamos parafrasear isso. O pecador, ele é convocado por Deus a arrepender-se, de fato ele se arrepende, e ele crê, ele exerce fé, porque é uma exigência da aliança, mas esta fé e este arrependimento não é contabilizado como mérito do pecador, para que de algum modo ele então tenha mérito em receber as bênçãos do pacto. Tá certo? E o último, ou a última característica, é que a aliança pode ser chamada de testamento. Testamento. Então vamos desenvolver essa ideia e aí a gente encerra a aula de hoje. Toda aliança, vocês sabem disso, naturalmente ela tem dois lados, pelo menos, né? Ela é bilateral, digamos assim. Mas há um sentido em que a aliança da graça pode ser chamada de unilateral, uma aliança unilateral. Em que sentido? A aliança da graça é unilateral, primeiro, porque a aliança é uma disposição livre e soberana da parte de Deus. Segundo, a aliança da graça é unilateral porque sua origem está em Deus. É Ele quem toma a iniciativa unilateralmente de entrar em aliança com o pecador. Terceiro, a aliança da graça é unilateral porque Deus dá gratuitamente tudo o que Ele mesmo exige. E nós vamos desenvolver isso já já. Então, sendo assim, meus irmãos, a aliança da graça pode ser chamada de testamento. Que testamento é esse que eu estou querendo dizer? Testamento, quando a pessoa morre, deixando ali o seu testamento, deixando ali a sua herança. Neste sentido, a aliança ela é unilateral e ela pode ser chamada de testamento. Então, a aliança, enquanto testamento, primeiro, é um dom de Deus, porque todo testamento, ele é o que para os seus herdeiros? É um dom, é um presente, certo? Segundo, sua dispensação neotestamentária foi iniciada quando? Quando houve a morte de Cristo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesta nova administração, isto é, na dispensação neotestamentária, quando que essa dispensação neotestamentária da Aliança da Graça teve início? Teve início com a morte de Cristo. E o testamento, quando passa a ter validade? Quando o doador, digamos assim, aquele que fez o testamento, falece. Percebam a analogia? Terceiro ponto, a aliança enquanto testamento é firme e inviolável. Alguém pode mudar o testamento deixado por outrem? Evidentemente que não. Não pode ser alterado um testamento. Nesse sentido, a aliança enquanto testamento também ela é firme e inviolável, como a gente já falou lá em cima. Agora, presta atenção neste último detalhe. A aliança enquanto testamento, né? Enquanto testamento, nós observamos que nela, ou no próprio testamento, Deus dá ao pecador o que ele exige. Por isso que eu falei que a aliança ela é unilateral, porque Deus dá gratuitamente ao pecador tudo o que ele exige do pecador. Por isso que é graça. Graça sobre graça. E você pode me perguntar assim, pastor, então a aliança enquanto testamento
né? Enquanto o testamento pode ser, podemos observar que neste testamento, nesta aliança, Deus dá o que exige? Sim. Quem dá o dom da fé? Deus. Quem enviou o Espírito Santo, que regenera, que santifica, que converte? Quem que deu? São exigências do pacto. A fé, a santificação, a regeneração, a santificação. Mas quem que opera? É exigência. Mas quem opera? O próprio Deus. Quem deu? O substituto. A aliança exige um substituto. Quem deu? Quem deu o fiador? Jesus é o fiador. A justificação, quem justificou o pecador? São todas exigências da aliança. Quem que fez? Quem que cumpriu? O perdão de pecados, quem cumpriu? Cristo na cruz nos dá o perdão, a remissão de pecados. A adoção de filhos, quem faz? O direito à vida eterna. Que direito é este que nós temos? Quem ganhou? Quem conquistou? A promessa, quem dará? Percebam, tudo o que Deus exige, Ele dá. Está contido na aliança. E quem cumpre todas essas coisas é o Senhor Jesus. Deus exige de nós o quê? Apenas o quê, irmãos? Que acolhamos esta promessa, essa aliança, pela fé e vivamos em obediência a Ele. Por isso que em nós não há uma centelha de mérito, porque na aliança da graça é Deus quem faz todas as coisas. Esta é a égide, esta é a marca maior, é a característica maior da aliança da graça. Vamos encerrar por aqui. Próxima aula voltaremos a esse tema. Há muitas coisas que devemos ainda salientar aqui, tá bom? Vamos orar encerrando a nossa reunião? Eu peço, por gentileza, a nossa irmã Bruna que ore a Deus encerrando o nosso momento de estudo bíblico. Por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por mais uma vez de meditação na tua palavra, Pai. Possamos cada dia mais aprender de ti, Pai, e aplicar com sabedoria os seus ensinamentos na vida, Pai. Que a cada dia mais possamos estar mais em comunhão com as pessoas da nossa igreja, Pai, e que tudo que fazemos, Pai, seja para a tua honra e tua glória, porque é o centro da nossa vida, Pai, para quem devemos estar todo o nosso amor, toda a nossa adoração e entregar o que somos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Deus abençoe. Logo em breve estaremos mais uma vez juntos, adorando a Deus e estudando a sua palavra. Fiquem com Deus. Forte abraço.